Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 100. Nós tivemos um momento de adoração agora, não é? Um momento em que nós podemos exaltar o nome do Senhor por tantos atributos. E terminando esse momento de adoração com esse cântico, que pede que o Senhor nos ensine. E interessante que nós tivemos um louvor que termina pedindo que o Senhor nos ensine, e teremos agora um ensino que fala sobre louvor. E é muito bom que as coisas estão bem amarradas, né? Vocês vão ver como a mensagem de hoje tem tudo a ver com o que foi cantado, o que foi cantado tem a ver com a mensagem. E o Senhor faz essas coisas. Eu estou quase para dizer que o culto de hoje é um metaculto, é um culto sobre culto. Porque nós vamos refletir sobre isso. Nós vemos na igreja todos os domingos, nós nos encontramos aqui, nós louvamos ao Senhor, cantamos o seu nome, entregamos dízimos e ofertas, fazemos isso tudo para o Senhor. Alguns vêm mais cedo para ensaiar, outros vêm mais cedo ainda para limpar a igreja, para arrumar, e aí tem todas essas ações em direção ao culto. Mas nem sempre nós paramos para refletir sobre o que o culto significa. E muitas vezes, quando nós nos voltamos para a Bíblia para procurar essas respostas sobre o que o culto significa, nós vamos buscando na Escritura aspectos bem formais do culto. Ou seja, nós queremos saber o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre o momento de adoração. O que a Bíblia fala sobre o momento da pregação. O que a Bíblia fala sobre o momento de dízimos e ofertas. E aí a gente fica frustrado, porque não tem nada disso. Tem muito pouco na Bíblia sobre ordem de culto, sobre os aspectos formais de culto. O que tem muito na Bíblia são os princípios sobre adoração a Deus. Isso tem bastante na Bíblia. Eu não sei muito bem porque que não tem tantos sobre os aspectos formais. Eu desconfio que é porque quando nós chegamos no Novo Testamento, e isso eu estou falando no contexto do culto cristão, né? Lógico, os aspectos formais do culto judaico estão bem descritos na Bíblia, mas o culto cristão tem pouco. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos como a lei tinha todo o objetivo de apontar para Cristo. E uma vez que Cristo foi manifestado, o que era sombra do que haveria de vir é dissipado pela luz de Jesus Cristo. Nós já encontramos essa luz em Jesus. Então, mais importante do que os aspectos formais é, na verdade, a vida de Jesus Cristo em nós celebrada no culto. E isso se adapta, inclusive, a muitas culturas diferentes. Se você for num culto, numa tribo africana que tenha se convertido ao cristianismo, ou mesmo em algum dos vilarejos africanos, não nas cidades, nas metrópoles maiores, mas nos lugares mais afastados, eu nunca fui, mas ouvi missionários falando, né? Você encontrará um tipo de culto bem diferente do nosso, com elementos bem diferentes do nosso, mas que é o mesmo culto ao mesmo Deus em Jesus Cristo, louvando ao Senhor através de Jesus Cristo. Então nós vamos refletir hoje nisso, no sentido do culto a Deus, no sentido da adoração a Deus, nas motivações e no que é que acontece no culto quando nós nos reunimos. Então vamos ler aí o Salmo de número 100, no livro de Salmos, o capítulo 100, que é o Salmo 100, que tem um título aí, essa epígrafe que tem nos Salmos. Eu vou até explicar isso para vocês. Nas quintas-feiras a gente se reúne para os cultos de oração e eu tenho pregado os Salmos. Toda quinta-feira é um Salmo diferente. E, inclusive, a pregação de hoje veio porque eu estava estudando esse Salmo para pregar numa quinta, mas eu falei, isso aqui está bom para falar para a igreja num contexto maior. E lá nós temos comentado isso. Essas epígrafes aí que estão acima do Salmo, está vendo? Geralmente as Bíblias trazem duas. Trazem uma explicando o que é, né? E outra que é a epígrafe que está no texto mesmo. A NVI, pelo menos a minha, ela traz só a original, a que está no texto bíblico mesmo. Então a minha está escrito Salmo para ação de graças. Tá? Outros está escrito cântico para ação de graças, ou cântico de louvor, cântico para louvor. Isso aí está no texto original. Se você pegar uma Bíblia hebraica, o primeiro versículo, na verdade, começa com essa epígrafe aí. Não começa ali no aclame ao Senhor, começa antes, tá? Agora, o que tem acima disso, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês,
se está escrito assim, o salmista louva a Deus, alguma coisa assim, isso não está, tá bom? Mas essa epígrafezinha aí, por exemplo, no 98 aí, salmo ou cântico, está no texto original, tá? Então, no 101, salmo davídico, está no texto original, ou salmo de Davi, está no texto original, tá? Essas indicações sobre o hino em si. Então, é um salmo para ação de graças, está dito aí. E o texto diz o seguinte: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Os irmãos sabem que os salmos, eles são cânticos originalmente. Eles tinham música, eles eram musicados, eram cantados. Algumas dessas músicas conhecidas com melodias muito claras, que o pessoal sabia bem como é que era a melodia. Então cantava já com aquela melodia conhecida, mesmo que não tinha notação musical, não tinha um jeito de escrever a música. Mas eles conheciam as melodias. Então vocês vão ver alguns salmos assim que falam, olha, é para cantar segundo a melodia tal. Então é porque eles já conheciam a melodia. Como se eu chegasse para você e falasse assim, vamos cantar esse salmo aqui com a melodia do Nana Nenê? Todo mundo sabe que melodia do Nana Nenê. Ninguém viu a partitura de Nana Nenê para saber como é que se canta. Mas a gente sabe. Então é da mesma maneira. Então o povo de Deus conhecia a música. Ele sabia que música era aquela. Ele sabia a letra, porque a letra está aqui. E cantava. Alguns dos salmos foram compostos num improviso. Alguns dos cânticos do povo de Deus, porque havia essa característica muito na música hebraica, foram compostos assim. O salmista começou a cantar e começou a derramar o seu coração de maneira espontânea. E alguns desses foram registrados e depois essa melodia foi consolidada e as pessoas começaram a cantar. Mas esse salmo, ele é um salmo que convida as pessoas para cantarem a Deus, convida as pessoas para louvarem a Deus. E se você prestar atenção, ele é um salmo marcado por imperativos. Ele fala, aclamem ao Senhor, ou celebrai com júbilo, né? Como as traduções mais tradicionais trazem, celebrai com júbilo ao Senhor. Prestem culto, adorem, né? Entrem na sua presença com cânticos alegres. Sabei que o Senhor é nosso Deus, ou reconheçam que o Senhor é nosso Deus. São imperativos, são convites para o povo adorar a Deus. E esses convites, eles nos trazem lições importantes sobre como louvar a Deus e sobre quem Deus é e sobre quem é o Deus que nós adoramos. E tem um outro detalhe aqui, nesse texto, que é um recurso que a poesia hebraica usa bastante. Um recurso que a gente chama de quiasmo. Quiasmo, ela é uma palavrinha que vem de qui, que é X. Tá? Então, essa estrutura desse salmo é uma estrutura em X. Como assim uma estrutura em X? O início dele faz par com o final. A segunda parte dele faz par com a penúltima. A terceira faz par com a antepenúltima. E no meio está o eixo do salmo todo. Então, olha só. Se você olha lá, no início, aclama ao Senhor todos os habitantes da terra. E o final, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e sua fidelidade permanece por todas as gerações. 2, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. 4, entrem por suas portas com ações de graça e em seus atos com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Está vendo? É uma estrutura de X, de vai pareando. Um fala entra, o outro fala entra. Um fala toda a terra, o outro fala por todas as gerações. Ele está fazendo pares. E no meio o eixo central. O eixo central é o que dá sentido para o texto todo. Ele dá sentido para o que veio antes e ele dá sentido para o que vem depois. E o eixo central é o versículo 3. Olha o que diz o versículo 3, e por isso que nós vamos nos focar no versículo 3 hoje. Olha o que ele fala. Reconheçam ou sabei, né, depende de como está a sua tradução, que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha essas afirmações que o salmista está dando aqui. Sabei que o Senhor é o nosso Deus. Sabei. É difícil entender
se ele está dizendo isso como um pré-requisito, sabei que o Senhor é nosso Deus, e venha adorar porque você sabe disso, ou se ele está dizendo isso como uma consequência da adoração. Sabei que o Senhor é nosso Deus, porque nós estamos proclamando que ele é nosso Deus. Nós estamos proclamando para que vocês saibam. E pensando que ele está bem no meio aí, pegando todas as coisas, tanto os motivos quanto as formas, eu acredito que é as duas coisas. O adorador adora porque sabe dessas coisas, e quando adora, reconhece essas coisas e aprende dela. Porque o testemunho da adoração é um testemunho que consolida uma verdade sobre quem Deus é. Quando Deus é adorado, ele é adorado diante dos que não o adoram. E esses reconhecem quem Deus é, vendo-o na adoração que é rendida ao seu nome. O Senhor é adorado por aqueles que sabem quem ele é, mas quem não sabe passa a saber na adoração, porque na adoração o seu nome é proclamado, o seu nome é exaltado. Penso sempre, quando penso em adoração, na visão que o profeta Isaías teve em Isaías 6. Ele está diante de Deus, ele vê o Senhor assentado num alto sublime trono, e ele vê todas aquelas maravilhas, e o limiar do templo tremendo ali, a casa enchendo de fumaça, e aí ele vê os anjos ao redor de Deus. E esses anjos estão adorando, e eles estão adorando uma música com uma letra muito conhecida: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles adoram a Deus, mas proclamam isso, ao ponto de que a santidade de Deus faz Isaías perceber o quanto ele é pecador. Diante da adoração, Isaías reconheceu quem Deus era: santo, e eu sou pecador. Sabei que o Senhor é Deus e por isso o adoro, e porque o adoro você sabe, e você sabe tudo isso que está sendo dito aqui. E o que é que nós sabemos na adoração? O que é que nós conhecemos na adoração? E por que é que nós nos reunimos aqui? Nós nos reunimos aqui para reconhecer 3 coisas que esse texto fala: quem Deus é, o que Ele faz e quem nós somos em relação a Ele e em relação ao próximo. Quem Deus é, o que Ele faz e quem nós somos em relação a Ele e em relação ao próximo. É o que está escrito aí nesse versículo. Olha só. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Isso é quem Deus é. Isso é quem Deus é. Para nós é muito tranquilo, porque nós estamos muito mais acostumados em usar a palavra Deus no singular do que no plural. Nós estamos num contexto, né, do nosso país e da nossa cultura, em que a grande religião do país, que é o cristianismo, é uma religião monoteísta. E as outras grandes religiões com as quais nós temos contato, às vezes, cultural, também são monoteístas. O islamismo, o judaísmo. Deus para nós é singular. Então para nós é tranquilo, Deus é Deus, tranquilo. Até quem não é crente, até quem não reconhece Deus como sendo Deus, fala para o outro assim: Deus abençoe. Não fala assim: vá com os deuses, não é? Fala: Deus abençoe, vai com Deus, Deus te proteja, durma com Deus. É sempre no singular. Mas naquela época não, esse era um pequeno povo no meio de um monte de povo politeísta, que acreditava em um monte de Deus. E aí eles dizem: sabei que Yahvé, o Senhor, sabei que Yahvé é o nosso Deus. E isso já remete à pronúncia da profissão de fé básica do judaísmo, que era: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, sabei que o Senhor, sabei que Yahvé é o nosso Deus e Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. E nós o adoramos porque sabemos que Ele é Deus. O que significa dizer que Deus é Deus? O que significa dizer que o Senhor é Deus? Significa dizer que Ele é a maior autoridade sobre todas as coisas. E só isso já era o suficiente para Ele ser adorado. Nós não adoramos originalmente só porque Deus é bom. Porque se Deus não fosse bom, Ele ainda era digno de adoração, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o único Deus, Ele é a maior autoridade de todas as coisas. Ele é superior e supremo e sublime, Ele está acima de tudo. Ele é adorado por isso, porque Ele é Deus. Nós também nos acostumamos tanto com a divindade amorosa, real, no testemunho da Escritura, mas também presente na cultura mais ampla, não é? De que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Estamos tão acostumados com isso que não pensamos no quanto de deuses maus eram também adorados.
naquela época por pessoas de outras religiões, deuses falsos, e que não tinham a característica de serem bons. Eles eram mesquinhos, eles eram ranzinzas. A origem do universo, por exemplo, dos mesopotâmicos, foi numa briga lá entre dois deuses, e aí eles arranjaram uma briga, um deus sangrou, o outro veio, juntou o sangue com a terra e fez o ser humano. Eles não eram de perfeição moral, mas as pessoas ainda adoravam. Para o pessoal do povo de Deus daquela época, não precisava Deus ser bom para ser adorado. Bastava Deus ser Deus. Mas você vai continuar o texto e vai ver que fala que Ele é bom também. Graças a Deus. Né? Mas Deus, só por ser Deus, já merece adoração. Ele já merece adoração. Se nós só adorássemos Deus porque Ele é bom, em momentos nos quais você não sente a bondade de Deus, você não estaria adorando. Mas Ele merece adoração porque Ele é digno. Pronto. Só por isso Ele já merece adoração. Nós cantamos aqui, né? Santo, santo, santo. Porque Ele é santo, Ele merece adoração. Porque Ele é quem Ele é, Ele merece adoração. O dia que nós chegamos aqui injuriados, chateados, aconteceu um problema, eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo que Deus me esqueceu. Mas Deus ainda é Deus. É com base nessa certeza que o salmista pode dizer: porque está batido a minha alma, confie em Deus, pois ainda o louvarei. Porque a minha alma às vezes está batida, mas Deus continua sendo Deus o tempo todo. Ele sempre é Deus. E nós sabemos disso quando nos reunimos. E você veio aqui, você pode ter vindo aqui hoje triste, mas quando você viu aqui as pessoas adorando a Deus, você lembra: eu ainda estou triste, eu ainda tenho problema, eu ainda tenho dificuldade, mas Deus é Deus. E eu vou louvá-lo. Ele continua sendo Deus. Amém? E isso é a primeira coisa que nós reconhecemos, quem Deus é. Ele é adorado pelo que Ele é. Mas Ele também é adorado pelo que Ele faz. E aí diz o texto na continuação, aí desse versículo 3. Ele nos fez. Ele nos fez. O que é que Ele fez? Nós. O que é que Deus faz? Nós. É muito mais do que simplesmente agradecer pelas boas coisas que Deus nos dá. Isso é uma coisa boa, nós podemos agradecer. Nós agradecemos aqui o tempo todo. Na quinta-feira a gente tem um espaço de gratidão, que é o nosso primeiro momento de oração no culto, para a gente começar agradecendo a Deus. E agradecemos pelo que Deus faz. Ali a gente agradece pelo que Deus faz. Olha, eu quero agradecer porque eu fiz uma viagem, voltei e foi tudo bem. Eu quero agradecer porque eu estava doente, mas me recuperei. Eu quero agradecer porque a gente orou por aquela pessoa que estava precisando de uma intervenção do Senhor e ela teve. São coisas que Deus faz. Mas Deus não faz só isso. Deus nos fez. E isso é motivo para adoração? É. Isso é motivo para Deus ser adorado. Porque Ele nos fez. E toda a graça que nós recebemos, recebemos porque Deus nos fez e nos concedeu graça. E quando enfrentamos problemas porque nós existimos. E quem é que nos deu existência? Deus, e por isso Ele merece ser exaltado. Ele nos fez. Mas o texto aqui não é só que Ele nos fez num sentido assim, olha, Ele criou cada um de nós. Não, o sentido aqui é um sentido mais amplo. Ele nos fez igreja. Ele nos fez um povo. Ele nos fez um povo. O texto vai até dizer isso um pouquinho mais para frente. Nós somos povo dele. Ele nos fez isso, nos fez povo. Ele não simplesmente nos criou, mas Ele também nos regenerou. Ele não só nos fez uma vez, mas Ele nos fez de novo. E isso é maravilhoso. Essas pessoas podiam estar cantando: o Senhor nos fez, Ele nos criou. Mas o que elas estavam cantando, na verdade, era: o Senhor nos fez como seres humanos, como fez todos os seres humanos, mas nos fez povo dele. Ele nos criou uma vez e nos criou de novo. Quando chamou Abraão, Ele estava nos criando de novo. Quando deu a lei para Moisés, estava dando para que fôssemos recriados à imagem dele. E nós também somos gratos por isso. No nosso momento aqui de orações frases, nós ouvimos alguns irmãos, não foi um e não foi dois, agradecendo a Deus pela graça em Jesus Cristo, com palavras diferentes, mas com isso. Porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos salvou pela sua graça, porque nos deu Jesus Cristo. Ele nos fez como pessoas, mas Ele nos fez de novo em Jesus Cristo. Ele nos fez de novo como aqueles, que viveram antes de Cristo, louvavam a Deus, porque os fez, mas também os refez como povo dele, como um povo da aliança. E isso é maravilhoso. Nós nos reunimos para celebrar que o Senhor nos fez e nos refez. E Ele é maravilhoso por isso.
é coisa que Ele faz. Mas quando Ele nos faz e nos refaz, Ele também testemunha, e quando nós o louvamos por isso, nós também testemunhamos de quem nós somos em relação a Ele. Quem nós somos em relação a Deus? Bom, se Ele nos fez, nós somos dele. Nós somos dele. Nós somos de Deus. Então o culto, ele vem com essa adoração a Deus, que diz quem Deus é, e exalta Deus pelo que Ele é, que diz o que Deus faz, e exalta Deus pelo que Ele faz, mas também que reconhece quem eu sou em relação a Ele. A cada culto há um compromisso de que eu sou de Deus. Eu sou seu, Senhor. A cada culto nós fazemos esse compromisso. Quem nós somos em relação a Deus? Nós somos povo dEle. Ele é o nosso Senhor. E por isso o culto não para aqui. Ele não acaba aqui. Mas ele vai por toda a vida. Porque ele é uma reafirmação de um compromisso com Deus, de que o Senhor é autoridade sobre nós. Porque nós estamos sob o seu reino, então é Ele que manda. Então nos reunir aqui, cantar louvores a Deus e falar, bom, já agradei Deus por hoje, vou embora, não é todo o propósito de Deus. O Senhor, reconhecer que Deus é Deus e reconhecer que Ele é que nos fez, nos coloca de novo num compromisso de sermos quem Ele nos fez. E essa é a importância de nós estarmos reunidos para adorar a Deus. Às vezes você se sente desanimado para vir no culto, não sente? Às vezes você se sente meio assim, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu amo, o Senhor sabe que eu adoro. O Senhor sabe, eu estou bem. Aí encontra o irmão da igreja assim, depois de um tempo sem ver, o irmão da igreja fala assim, está sumido. Aí você fala, mas eu não estou desviado não. Louvo a Deus, oro, busco a Deus na Bíblia. Tudo isso é bom, tudo isso é ótimo. E de fato, tem vezes que a gente tem dificuldade de vir na igreja e acontece. Mas o que a gente precisa entender é que não é nem Deus que fica chateado porque a gente não está indo na igreja adorar com os irmãos. Não é. Deus não está bravo com você por causa disso. E também não é que eu tenho que vir aqui ou porque eu preciso ir lá pagar uma bênção que Deus me deu. Às vezes alguns irmãos falam isso, Deus me abençoou tanto essa semana que eu tive que ir no culto. Não é por isso que você tem que vir. Ou nem o contrário, está tudo errado na minha vida, eu preciso ir no culto para ver se arruma. Não, também não. A gente vem aqui porque a gente já entendeu que a gente tem que ser refeito em adoração, segundo a imagem de Deus. E essa nossa prática de adorar vai nos refazendo. E quanto menos nós estamos nesse nosso engajamento dessa espiritualidade pública, que é o que a gente faz aqui junto, a gente vai ou criando um Deus à nossa imagem, ou tendo menos compromisso de ser como Deus é. Está entendendo? Então nós somos refeitos sempre em adoração a Deus. Nós nos reunimos, louvamos a Deus, e quando louvamos a Deus e vemos Sua Majestade, a gente fala, eu não posso continuar sendo quem eu sou. Tem esse aspecto da vida que eu tenho que mudar. E isso é uma coisa até meio incômoda no culto. Porque às vezes você vem no culto todo alegre e tal, e aí a palavra de Deus vem e pau na sua orelha. E você, e agora, hein? E agora? Às vezes a irmã Severina chega ali e me dá um abraço, né, irmã? No final do culto fala assim, olha, você foi aqui hoje. Eu falo, antes de chegar aí, chegou aqui em mim primeiro. Às vezes é um aspecto meio incômodo do culto, né? Nem sempre a gente vai no culto e sai se sentindo bem, não. Às vezes a gente sai, olha, eu tenho muita coisa para mudar na minha vida. Mas aí você lembra quem é o Deus que você adorou. É o Senhor de todas as coisas. E é o Senhor que te fez, e quem te faz, te refaz, quantas vezes for necessário. Então a gente confia nele. Nós olhamos para Deus na adoração e somos transformados. Porque nós vemos quem Deus é e quem nós devemos ser. Amém? Mas isso é quem nós somos em relação a Deus. Mas tem mais uma coisa que esse texto fala, quem nós somos em relação um ao outro. E esse é um aspecto que às vezes é ignorado do culto. Que é como o culto a Deus, focado em Deus, não focado no irmão, focado em Deus, nos fortalece como irmãos. O culto também faz isso. O culto também faz isso. Às vezes a gente acha que um culto só vai ser um culto assim que une a igreja se a gente tiver um momento de cumprimentar, um momento de orar junto, vamos fazer oração em dupla, tal. Vamos dar um abraço no seu irmão e tal. Tudo isso pode ser bom, e a gente até tem o nosso momento de comunhão depois do culto, isso aí é bom, tudo isso é bom. Mas o que faz de nós uma família, o que faz de nós um corpo, o que faz de nós é o fato de que nós, como família, temos só um pai, como corpo temos só uma cabeça, e como nós temos uma só ligação, que é Deus.
Então, ao olharmos para Deus como quem Ele é, na adoração, ao proclamarmos quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele fez de nós e quem nós somos em relação a Ele, nós também afirmamos quem nós somos em relação um ao outro. E isso acontece de algumas maneiras. Primeira maneira, quando você reúne aqui na igreja e você vai adorar a Deus, você contempla a grandeza de Deus, você automaticamente ficou pequeno. Porque você perdeu essa perspectiva do dia a dia, que é essa no qual você olha as pessoas e mede de acordo com você mesmo. Você é a medida de todo mundo. Então aí você encontra uma pessoa que foi lá e ajudou alguém que ela não precisava ajudar de jeito nenhum. Você olha para aquela pessoa e fala, puxa, eu não sei se eu faria isso, essa pessoa é melhor que eu. Aí você vê uma outra pessoa que fez alguma coisa ruim, que, sei lá, não é um bom funcionário, não é um bom profissional na empresa que você trabalha. Aí você fala, está aí, né, comprometendo o nosso trabalho aqui. Pelo menos melhor que ele eu sou. E você está medindo as pessoas de acordo com você mesmo. Aí você se reúne para adorar. E às vezes a gente faz isso com irmãos da igreja também. Aquele ali não tem compromisso, aquele ali não tem mais jeito não. Ele luta, mas olha, volta e meia ele está escorregando, está caindo, está pecando. E aí beleza, aí você se reúne aqui na igreja, aí você começa a cantar, e você olha para Deus, e aí você vê o tamanho de Deus. Aí você olha para o seu irmão e fala, rapaz, a gente é tudo pó diante desse Deus, né? A gente é tudo pequenininho. A figura que eu uso para exemplificar isso é você olhar para um grão de açúcar e um grão de sal. Se você pegar um microscópio e colocar no microscópio assim, um grão de açúcar e um grão de sal, você vai conseguir ver certinho qual dos dois é maior. Não me pergunte qual é, porque eu não sei, mas você vai conseguir. Se você olhar no microscópio, você vai conseguir. Mas se você tirar do microscópio e olhar a olho nu, quando a referência é você mesmo, é tudo pó. Quando você olha para essa vida, na nossa mesquinheza microscópica, pelas besteiras que a gente briga por aí, a gente briga pra caramba porque a gente acha que um é melhor que o outro. Mas quando a gente olha no macro, na visão de Deus, a gente é tudo pó. A diferença entre eu e você é a diferença do grão de açúcar e do grão de sal. Não sei. A gente é pó. Quando nós adoramos como comunidade, nós somos fortalecidos como comunidade. Porque nós paramos de ter uma referência entre nós, quem é melhor que o outro, e olhamos para Deus. E quando olhamos e vemos como Deus é grandioso e como Ele nos perdoou no nosso pecado, nós não podemos não perdoar os nossos irmãos, nós não podemos não andar em comunhão com os nossos irmãos, e a gente vai. Porque o Senhor, a adoração, nos lembra que nós somos povo, que nós somos o povo dEle. Isso acontece na adoração. Mas acontece outra coisa também na adoração. Quando nós adoramos o que o Senhor faz, quando nós louvamos o seu nome, quando nós o engrandecemos juntos aqui como irmãos, e quando nós vemos toda a glória que nos aguarda, e quando nós olhamos e vemos o que precisa mudar em nós, nós começamos a perceber também o quanto nós precisamos dos nossos irmãos para essa caminhada. Porque a palavra de Deus fala que nós edificamos uns aos outros. E uma das coisas que a palavra de Deus fala sobre edificar uns aos outros, sobre encher-nos de espírito, sabe o que é? Falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu acho que aquele texto que está lá em Efésios, ele não está dizendo assim, olha, quando você encontrar o irmão na rua, o irmão fala bom dia, você fala bom dia no Senhor, o nosso Deus. Fala entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Esse é o dia que o Senhor nos fez. Não é para falar assim. É para adorar junto. É para cantar junto a Deus. Cante, que o louvor de Deus esteja entre vocês. E assim vocês edificam um ao outro. E a gente percebe isso. Porque o Senhor nos fez povo e pelo seu poder atuando em nós, nós vamos nos refazendo povo. E Deus vai nos refazendo através de nós. Ao outro. Porque Ele quer. Porque Ele quer nos usar para abençoar o outro. Ele abençoa o outro e quer nos usar para abençoar o outro, como quer usar o outro para abençoar a gente. Por isso que a gente se reúne para adorar a Deus. Por isso. Porque ao adorar a Deus, nós sabemos quem Deus é, o que Ele faz, quem nós somos em relação a Ele e quem nós somos em relação ao próximo. Se nós não adoramos a Deus em comunidade,
nós vamos perdendo essas coisas todas. Nós vamos perdendo a noção de quem nós somos em relação ao próximo, de quem nós somos em relação a Deus, do que Deus faz e quem Deus é. E aí a gente deixa de ser uma igreja. A gente pode virar um clube. A gente pode virar um partido. Mas a gente não é uma igreja. Mas eu queria trazer uma última coisa para os irmãos. Porque, como eu disse, é muito comum a gente buscar aspectos formais em textos da Bíblia e a gente vai encontrar uma disparidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem um monte de descrições sobre as formas de adorar a Deus. Inclusive, nesse texto aqui, no capítulo 4, fala: entre por suas portas com ações de graça e em seus atos com louvor, dê-lhe graça e bendiga o seu nome. As portas e os átrios são elementos de Jerusalém. Podem ser que os portões de Jerusalém, ou mesmo as portas do templo para onde você entrava nos átrios. E muitas vezes a caminhada até Sião, que as pessoas tomavam de todo o Israel, em direção a Jerusalém, era uma caminhada no qual as pessoas iam cantando, iam louvando a Deus enquanto caminhavam. Vários desses salmos são salmos assim, de peregrinação. E quando ele fala entrai com cânticos, ele está falando, vai chegar lá cantando, e vai entrar lá cantando. E eles faziam isso de se reunir lá, para cumprir o mandamento de Deus. Deus estava dando um mandamento. Então aqui, esse versículo 4, é um versículo sobre cumprir um mandamento formal, ir até o templo, oferecer adoração e sacrifício a Deus. É uma parte formal. Mas o Novo Testamento não tem isso. A gente não vem aqui na igreja cantando e entra aqui para oferecer sacrifício a Deus aqui reunido. A gente não faz isso. Então nós precisamos entender como a nossa realidade em Jesus Cristo está manifestada nesse texto. E ela está. Porque em Jesus Cristo nós vemos quem Deus é. A palavra de Deus fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Fala lá em João capítulo 1, que ninguém jamais viu a Deus, mas nós vimos o Deus unigênito, que é Jesus. Em Jesus nós vemos quem Deus é. E em Jesus também nós vemos o que Deus faz. Porque Jesus Cristo é a grande dádiva de Deus, e a obra de Jesus por nós é a obra da graça de Deus em nossa direção. Toda a graça que nós recebemos porque Cristo foi dado por nós. Quando nós agradecemos a Deus porque nós temos pão na mesa, quando agradecemos a Deus porque Ele curou um doente, quando agradecemos a Deus porque Ele abençoou nessas coisas, nós agradecemos porque sabemos que Deus nos ama. E não sabemos que Deus nos ama porque Deus nos deu essas coisas. Sabemos que Deus nos ama porque Jesus morreu na cruz por nós. Aquele que nem o próprio Filho poupou, como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Todas as coisas recebemos porque primeiro recebemos Jesus. Deus está disposto a nos abençoar. Jesus nos mostra quem Deus é e Jesus nos mostra o que Deus faz. Mas Jesus também nos mostra quem nós somos. Nós não somos Jesus. Nós somos muito diferentes de Jesus, mas nós somos levados a buscar ter a vida de Jesus em nós. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ser refeito segundo a imagem de quem nos criou, segundo a imagem de Jesus Cristo, o novo homem, o varão perfeito. Diz também a palavra de Deus que, crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive através de mim. Então a palavra de Deus nos fala, Cristo nos fala quem Deus é, o que Deus faz e quem nós somos. E quem nós somos em relação a Deus? Perdoados. Nós somos perdoados em relação a Deus. Cristo nos diz isso. Cristo nos diz que nós somos amados. Então, quando nos reunimos aqui, louvamos ao Deus que se revelou a nós em Jesus. Louvamos ao Deus que nos abençoou e nos salvou em Jesus. Louvamos a Deus que nos ama em Jesus. E amamos os nossos irmãos, porque em Jesus Cristo todos nós somos feitos um. A palavra de Deus também diz que já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Se Cristo é tudo em nós, nós somos um. Então, quando nos reunimos aqui, adoramos ao Deus revelado em Jesus Cristo. Olhamos para Deus em Jesus e vemos quem Deus é. Olhamos para Jesus e vemos o que Deus faz. Olhamos para Jesus e vemos quem nós devemos ser. Olhamos para Jesus e vemos quem nós devemos ser em relação ao nosso irmão. E isso nos leva a termos uma vida transformada segundo a vontade de Deus. E sabe o que acontece? Qual é o fruto desse culto todo?
é o fruto da adoração. Porque a Bíblia nos ensina a adorar com o primeiro princípio básico de adoração, que está lá nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo princípio de adoração é específico de um aspecto formal da adoração. Não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Por que não pode fazer uma imagem para adorar a Deus? Sabe por quê? Porque em Cristo, Deus estava revelando a sua imagem. E nós adoramos ao Pai em Cristo. E em Cristo nós somos refeitos segundo a imagem de quem nos criou. Sabe por que a gente não faz imagens de Deus para adorá-lo? Porque nós somos as imagens de Deus, na qual a adoração de Deus habita. Ele está refazendo a sua imagem em nós, para que Ele seja cultuado em cada um de nós. E por isso que a gente se reúne para cultuar Deus no culto. E por isso que a gente está aqui hoje. Amém?